galera aqui. Tá bom. Gente, tudo bem com vocês? Né? Não sei se vocês estão me vendo aí. Espero que sim. Tem tempo que eu não vejo vocês e que vocês também não me veem. Hoje é uma aula muito especial, né? Com convidados especiais. Na verdade, toda aula é sempre muito incrível, né? Sempre com coisa muito boa. E hoje a Vivi está com a gente. Vivi, a gente teve a oportunidade de trabalhar junto num momento, bem rapidinho, mas uma pessoa com uma bagagem fantástica. E eu acredito muito que conhecimento, ele só vai para frente, a gente só evolui quando a gente multiplica. E Vivi é uma pessoa muito generosa que está aqui com a gente hoje, com essa troca fantástica. Eu falo que esse momento, né, eu acho que converter, eu sempre falo, converter a dor em amor, ressignificar as coisas, e esse momento que a gente está vivendo está nos proporcionando isso, ressignificar esse processo que a gente está vivendo de tal maneira que a gente consegue conversar com uma pessoa que está a mais de 2.000 quilômetros da gente e com essa troca tão fantástica, que teve esse cuidado de preparar um material para nós. Isso é uma gentileza muito grande. Então, Vivi, seja muito bem-vinda. Você está aí com a melhor turma de publicidade, pode ter certeza. Esse time Mineirinhos, é fantástico. né? Mineirinhos, tudo gente boa. Mulher, olha, eu vou te falar, você vai ficar bem surpresa. E a Vivi vai falar um pouquinho dela para vocês, apresentar o material, e mais aí a gente vai poder fazer intervenções ao longo do caminho. Eu vou desabilitar a minha câmera, porque eles sabem que, né, todo mundo que convive comigo sabe que eu enxergo só de um olho. Então, quando eu vou ler, eu preciso fazer isso aqui. Então, vocês não vão dar conta de ficar desse jeito. Então, eu vou desabilitar por enquanto, depois eu abro de novo para a gente ter essa troca que eu até prefiro. Tá bom? Vivi, meu amor, seja bem-vinda, é com você. Obrigada, gente, obrigada. Uma honra estar aqui, obrigada pelo convite, Eri. Como a Eri falou, né, a gente fez uma rápida passagem juntas no trabalho, mas já surgiu um legado, né? Já surgiu uma história, e isso que é o bacana. A questão que ela falou da informação ser multiplicada, isso é fundamental, né? A gente sempre fala que a inovação ela só faz sentido se ela for compartilhada para o maior número de pessoas. E a inovação, a informação, tudo acaba sendo dessa forma, né? Então, não faz sentido a gente manter as informações retidas. E por isso que a gente vem nessa troca, né? Enfim, eu aqui no Sul, queria estar comendo um pão de queijo e um chimarrão, né? Comentei um pouquinho mais cedo aí com a Eri, mas não consegui me organizar para a gente poder Sotaques diferentes hoje. Culturas diferentes, sotaques diferentes. Tem coisas que eu vou apresentar aqui que pode ser que não seja, né, da realidade local, mas que isso que é o bacana é vocês saberem um pouco de como é a atuação do marketing, né, mais focado nos eventos aqui no Rio Grande do Sul, como vai ser com esse novo mercado de pós-Covid, que é um cenário totalmente de incertezas, de mobilizações, né? Então, a gente realmente precisa estar muito preparado para poder ser bem assertivo nesse novo mercado, tá? Conta só uma coisinha para mim. Tô vendo que você tá toda agasalhadinha aí. Tá muito frio aí? Muito frio, muito frio. Aqui já começa esse mês, a gente já começa a se agasalhar, coberta, estufa, chocolate quente, é assim, né? Rio Grande do Sul é assim. Gente, olha só para deixar aqui um recadinho para vocês, a minha conexão tá oscilando um pouco, tá? Então, se porventura eu sair um pouquinho, eu volto rapidamente, tá? Que é por conta disso, tá bom? Vivi, então... Maravilha. Será que ela tá aí? Acho que ela caiu. Tá, mas eu vou seguir aqui então. Pode Então, seguir, gente. tá me ouvindo? Deu uma falhadinha, mas agora voltou. Pronto, pode seguir. Tá bom. Então, gente, quem eu sou, né? Viviane, uma gaúcha, nascida em Pelotas. Pelotas é o interior aqui do Rio Grande do Sul. Mas atualmente, né, aproximadamente uns 3 anos, mais ou menos, eu moro em Porto Alegre, né? Então, sou jornalista e publicitária, mas também fiz MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas e venho aí ao longo de 10 anos de carreira na área de marketing, sendo 4 anos nessa produção de eventos dentro do Grupo RBS, que é afiliada à Globo aqui do Rio Grande do Sul. E também 3 anos na função de liderança. Então, é isso que eu vou trazer um pouco para vocês. As minhas vivências, tanto em indústrias, agências de publicidade e veículos de comunicação. No Grupo RBS, por ser afiliado à Globo, é um veículo que trabalha tanto com o cliente empresa, que a gente chama de B2B, mas também trabalha muito com o cliente, com o consumidor final, né, que a gente chama do B2C. E no Grupo Amanhã, que é onde eu estou atualmente, eu sou head
né? Eu sou gerente de marketing e de vendas. E também eu sou community manager do Now Live Space, que é um coworking. E essa profissão, né, community manager, já é uma dessas novas profissões que a gente vem vendo aí nesse novo mercado. Então, eu acabo me dividindo nessas duas atribuições e vou passar um pouquinho para vocês das minhas vivências. Fiquem muito à disposição para a gente interagir, é uma troca, tá? Ele vai me passando ali onde ela acredita que eu posso destrinchar um pouco mais os assuntos. Pode ter algumas gírias que eu fale também que sejam mais locais, e vocês podem me dizer, ó, explica melhor, né? Pode acontecer essas questões mais regionais, tá bom? Mas eu acho que é muito importante a gente começar falando qual é o meu propósito. E a gente vai trazer um pouco disso também aqui. O meu propósito é transformar pessoas, organizações e sociedades através de impacto social. Eu acho muito importante que vocês, que estão aí na academia, comecem já a refletir qual é o grande propósito de vocês, o que vocês querem fazer quando vocês saírem da universidade e como vocês querem transformar também as realidades na volta de vocês. O meu status é em constante evolução, acho que isso é uma coisa muito importante também para qualquer profissional. Está sempre em evolução, está sempre buscando se aprimorar de alguma forma. E a gente vai trazer um pouquinho aqui do cenário do setor de eventos pós-Covid-19. Então, como extrair oportunidades em períodos de crise. A gente vem ouvindo, né? Eu trouxe aqui um vídeo, mas os vídeos, por uma questão de áudio que eu e a Eri nós testamos, eu vou deixar na apresentação. Vocês vão poder depois assisti-los com calma, mas aqui não ficou muito legal no teste, tá? Então eu vou passar os vídeos. Mas o vídeo era mais uma questão de contextualizar esse momento que nós temos agora de pandemia, de como que essas crises elas servem para a gente repensar esses modelos de eventos. Não só de eventos, né? De negócios como um todo. Então, na questão dos eventos, como eram os eventos? Qual era o ingrediente básico e fundamental? A necessidade humana era o grande core do negócio. A gente precisava daquele contato, daquela troca do físico. E como vai ser? A necessidade humana, ela sempre vai perdurar, ela sempre vai ser o grande ativo, mas em novos formatos de interações. E uma tendência também de humanização digital cada vez maior na era dos robôs. Né? A gente fala, esse é o grande desafio, como a gente consegue humanizar a tecnologia, transformá-la de uma forma mais humana, mais acessível, trazer as experiências que estão nos eventos físicos, como é que a gente vai conseguir trazer isso também para o ambiente online? Esse é o nosso grande desafio como profissionais da área de eventos. E aí eu trouxe para vocês uma das grandes premissas para qualquer profissional da área de eventos é antecipar tendências. Então a gente precisa estar sempre muito atento, principalmente nesse setor mercadológico que a gente está vivendo agora, né, com essas variáveis que a gente vem enxergando. Então eu trouxe para vocês algumas tendências observadas pós-pandemia pela China. Né? Então, a gente sabe que lá já está numa outra realidade, e o que tem de interessante no mundo acontecendo, né, nessa parte principalmente da digitalização, que a gente pode trazer como insights. E por que é importante a gente trazer, resgatar um pouco dessas questões das tendências? Porque é fundamental, quando a gente for pensar num evento, a grande sacada é justamente estar enxergando além, onde tem oportunidade de transformar aquela tendência num grande evento. E nós sermos os pioneiros na construção desses eventos. Então, a gente sabe que o evento, ele começa com uma ideia, né? Com um potencial criativo que precisa estar sendo aprimorado, e isso a gente precisa abastecer com muita leitura, né? Muita troca de informação, assistindo cursos, lives, a universidade como um todo. Então, tudo isso acaba sendo fundamental, principalmente para a gente poder transformar eventos de sucesso. Então, trazendo aqui algumas das tendências que a gente vem enxergando. É esse crescimento exponencial do e-commerce, né? A gente percebeu aí as lojas físicas fechando, né? E agora abrindo com diversas restrições, mas muito de tudo isso migrou para online. Não só a questão do e-commerce, né, falando de uma forma mais focada no varejo, mas os conteúdos online de uma forma geral após o Covid-19. Então, a gente está percebendo que existe live de todos os assuntos. Né? A live, como eu digo ali, a live e os webinários eles viraram o grande matrix dos eventos digitais. Mas isso também vai acabar perdurando após a pandemia. E esse vai ser o grande desafio. A gente vai ter que ainda manter
o online ativo, os eventos online, toda essa migração, e também, ao mesmo tempo, a gente vai precisar se reinventar nos eventos físicos. É uma via de mão dupla. As ferramentas digitais, elas também se tornaram populares tanto no B2C quanto no B2B. Eu estou falando de empresa e cliente, e estou falando de empresa. E as experiências físicas cada vez mais dentro do online. Isso é um grande desafio, né? Então, a gente já vê, existe já algumas plataformas que já conseguem transformar grandes eventos em shows dentro do online. Então, a gente quer um dos nossos projetos lá dentro de onde eu trabalho, né, no Grupo Amanhã. A gente tem um evento muito grande que a gente vai fazer ele online nesse ano, justamente por essa questão de não saber o quando vão voltar os eventos físicos, né? E por essa incerteza, a gente precisa sempre estar trabalhando com muito planejamento. E com isso, a gente vai já estar se organizando para fazer todo esse evento online. Então, a gente já procurou uma plataforma que a gente consiga fazer uma espécie de um programa televisivo no online. Então, vai ter os vídeos que a gente queria Olha, passar. você acaba de dar uma ideia, viu? É? Acaba de dar uma ideia. Prossiga, Bacana. prossiga. Bacana, legal, gente. E existe muita plataforma. A gente tem que estar sempre sendo muito curioso, né? Então, assim, a gente precisa estar investigando ali aonde a gente consegue estar trazendo o novo. É isso que faz com que a gente seja um profissional diferenciado. E as empresas ágeis, já digitalizadas, elas obtiveram vantagem também durante a pandemia. Porque existem, aí a gente conseguiu entender, né? Aquelas empresas que não estavam muito voltadas para o digital, elas tiveram todo esse tempo, durante a pandemia, de correr atrás. Por quê? Porque faltou um pouco de planejamento. E aí está a importância do planejamento. E as empresas que já são ágeis, elas já estavam digitalizadas, elas correram na frente, né? Elas se tornaram mais diferenciadas. Outra questão também que a gente enxerga de tendências, uma maior maturidade de consumo dos jovens. Então, hoje em dia, né, os jovens, eles enxergaram a primeira grande crise, né? Vocês, é uma das primeiras grandes crises que vocês, né, vêm enxergando. Então, isso já traz uma maturidade do consumo também de vocês, e ao mesmo tempo, a gente vê que os idosos, que são um grupo de risco, eles estão cada vez mais se digitalizando. E olha que interessante, a gente pode pensar nisso como uma grande oportunidade de fazer eventos segmentados, fazer um evento voltado para a terceira idade, algum evento, né? São ideias que vão surgindo. Fazer um evento mais voltado para os millennials. Então, isso é muito interessante. Essas sacadas de tendências de como é que a gente pode transformar uma ideia num grande sucesso de evento. É essa sacada que a gente sempre tem que estar trabalhando com esse exercício. A economia da distância e da objetividade. Então, a gente percebeu nesse mercado todo do online como os anos viraram dias, né? Parece que a gente já está tudo passando de uma forma muito rápida, a gente não conseguindo consumir todo o conteúdo que a gente quer consumir, a gente sempre correndo. O tempo acabou virando realmente um artigo de luxo. Então, parece que a gente, né, a gente está dentro de um ambiente muito voltado assim, na área profissional no home office, né? Muitas empresas estão operando no home office, mas muitos relatos dizem que nunca trabalharam tanto quanto nesse cenário. Por quê? Porque as pessoas elas estão obrigadas a se reinventar, então elas estão buscando muita especialização. Ah, eu não sei isso, mas eu preciso aprender rápido. E isso faz com que o tempo vire um artigo de luxo. E mostra mais uma vez que o conteúdo é o novo marketing da publicidade. Então, isso acaba sendo uma questão muito importante. Cada vez mais a qualidade do conteúdo é o grande diferencial. Então, é importante a gente saber e ter um olhar sempre focado na solução e não nos problemas. E saber que o simples, ele pode funcionar. Às vezes a gente fica criando mil processos burocráticos. O simples não significa o superficial. Né? Mas o simples, ele é a questão assim, a objetividade de uma forma mais acelerada. Isso é muito importante para o profissional de marketing, de eventos como um todo. E cada vez mais a gente enxerga a era da transparência. Então, eu trabalho numa empresa que hoje ela trabalha muito mais com o público empresarial. Então, eu acabo não tendo muito contato direto com o consumidor final. Eu trabalho muito com as empresas, né, que têm os seus clientes finais. Mas mesmo assim, quando eu falo que eu trabalho com empresas, acima de tudo são pessoas.
são sempre pessoas. E essa questão é muito importante. A gente sempre pensar que a gente está conversando com pessoas. Quando a gente for fazer uma mínima peça publicitária, qualquer comunicação, um evento, a gente sempre precisa saber com quem é que a gente está falando, qual é a linguagem adequada, qual a abordagem que a gente deve estar tendo com um perfil de público. E aí eu trago para vocês também alguns... a gente chama de alguns aprendizados, né? De algumas habilidades, né? Quando a gente fala de soft skills, a gente está falando de habilidades do novo normal. A gente está vendo que tudo, né? Qualquer live, qualquer coisa que a gente está consumindo é o novo normal. Qual é o novo normal disso, o novo normal daquilo? E realmente, o novo normal, ele mudou. Não tem mais. Nós mudamos como seres humanos, né? E nós mudamos nos ambientes profissionais. Então, hoje em dia, o conhecimento digital, ele é muito a nova matemática. Né? Então, o Covid-19 ele foi um gatilho de algo que já estava na iminência de acontecer. E isso é muito importante, né? A gente saber que cada vez mais a gente precisa ter muito conhecimento no digital. As habilidades cognitivas de alto nível. Então, cada vez mais vocês que estão na universidade sejam pensadores críticos, né? Pensem em soluções criativas. Não tentem pegar sempre ideias que já existem ou não ter assim nem que seja uma meia hora para pensar numa grande ideia, né? Se abastecer de vídeos, a gente tem tantos vídeos aí no YouTube, né? Tantos podcasts, existe tanto conteúdo, né? O conteúdo ele vem sendo tão acessível para a gente, vocês dentro da universidade mais ainda. Então aproveitem esses momentos e se aprimorem, porque essa é a base para um grande profissional de eventos. As ferramentas, saber os processos, a execução de um evento, tudo isso é muito importante. Faz parte de todo esse ecossistema. Mas o mais importante é esse penso estratégico. É isso que faz realmente que vocês se diferenciem como um todo. Então, por isso que a gente fala que acima de tudo, vocês precisam ter uma grande escuta ativa. Ouvir o que o mercado está falando, entender as necessidades desses clientes, o que está demandando. Será que esse evento que eu estou pensando conversa com esse cliente? Será que esse evento ele não está mais voltado para um outro perfil de público? Então, sejam sempre questionadores. Isso é fundamental. E a gente precisa... Isso que faz com que a gente consiga ressignificar as crises em oportunidades. Vi, só um parêntese, é uma coisa que eu falo muito com eles, né? É de ouvir a dor do mercado. Perfeito. Né? De fazer sempre esse exercício, né? E falo muito, vocês são proibidos de achar. Perfeito. Não pode achar, tem que ter certeza, né? O cliente, ele precisa de um dado concreto. Então, quando você vai estruturar um evento, você vai ofertar para esse cara um evento, ele está precisando de algo, eu preciso pensar, cara, como é que vai ser meu staff? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? A minha logística, eu vou fazer transmissão, não vou colocar gente, não vou, sabe? Fundamental, gente. E aí a gente entra também nessa questão dos skills sociais e emocionais. Isso é uma questão que foi muito testada agora nesse cenário de Covid, né? Quanto o profissional ele estava preparado emocionalmente para lidar com suas adversidades, principalmente na área de eventos. As empresas que são somente de eventos, elas tiveram que se reinventar rapidamente, porque imagina, de uma hora para outra parou tudo, né? E aí como é que essas empresas elas conseguiram se sustentar nesse período, que se organizar, né? Criar novas soluções? Então, é necessário ter muito equilíbrio emocional nesse sentido, né? E muita adaptabilidade. É fundamental o profissional se adaptar rapidamente a novas realidades. Isso é muito fundamental. Então, a gente fica pensando, hoje, agora qual é a nossa realidade? Nós já tínhamos, né, eventos online, mas agora a régua está cada vez mais equilibrada, porque antes era uma discrepância muito grande, tinha muitos eventos físicos, menos eventos online. Agora, cada vez mais vai ser tanto os eventos online quanto eventos físicos, porque os eventos físicos também vão voltar. A gente não sabe quando, mas a gente sabe que é um cenário que ainda vai existir. Então, o mercado de eventos, ele precisou se reinventar. E aí, a gente precisa entender que existe oportunidade para os dois mercados. Mas aquilo que a Eri falou, né, e bate muito na tecla, é preciso entender qual sentido cliente. O que faz mais sentido? Esse cliente, porque a gente fala de um evento físico, a gente sabe que tem uma tendência de ter maiores custos,
né? Enfim, a gente tem que entender qual é a experiência que a gente quer passar, a gente tem que analisar muitas coisas para poder definir se o evento faz mais sentido no online ou no físico. Mas a gente não pode sentir que um exclui o outro, mas sim que um pode somar ao outro. A gente pode fazer um evento físico com online. E é isso que a gente tem que estar pronto e preparado. Aqui tem um vídeo, tá? Depois vocês vão poder estar assistindo também. Eu acho que é bem interessante vocês assistirem. Esse projeto Top of Mind, ele é um projeto dentro da empresa que eu trabalho, que são as marcas mais lembradas do Rio Grande do Sul. E aqui a gente mostra bem assim uma grande execução de um evento para 700 pessoas. E aqui assim é interessante porque é bem visual. Então vocês vão conseguir ver os detalhes, né? Como é importante a gente pensar em cada detalhe do evento, ter um grande planejamento, um checklist bem completo, né? Enfim, a gente vai mostrar um pouco aqui das ferramentas também, que eu acho interessante, mas isso é muito importante, vocês estarem muito atentos realmente no projeto, num 360, né? Não, é como a Eri falou, tem que ser assertivo. Vocês não podem achar, tem que ser realmente, vocês têm que ter assim, ó, a certeza do que vocês estão lidando, porque a gente está lidando com verbas, né? Verbas de clientes, e isso é uma grande responsabilidade. E aí, aqui tem um outro projeto também, depois vocês vão poder assistir, que esse projeto é interessante porque ele é um projeto mais disruptivo, né? Ele é um projeto bem jovem, acho que vocês vão gostar. Ele aconteceu dentro de um festival de inovação aqui no Rio Grande do Sul. E a gente vai fazer esse projeto agora no online, em outubro. Então, nós vamos fazer ele no modelo de hackathon. Né? Eu vou explicar um pouco, porque eu não sei se vocês conhecem essa nomenclatura. Mas aqui a gente tem usado bastante. O hackathon, ele acontece muito com universidades e mercado. Então, tem um problema, um desafio, uma empresa relata algum problema. A minha empresa ela precisa trabalhar mais inovação, ser mais tecnológica. E aí, os universitários, eles podem ser grandes agentes da mudança, porque como eles estão dentro da academia, eles têm muitas ideias, eles estão ávidos de conhecimento. E aí a gente acaba utilizando muito esse modelo que a gente chama aqui de hackathon. A gente une o mercado, né, com a universidade. Então, é um teórico prático que vai acontecer dentro de uma plataforma online. Depois eu posso compartilhar também com a Eri quando acontecer o evento. Acho que é uma experiência bacana para vocês terem esses cases do que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, que daqui a pouco pode fazer sentido aí para o mercado de Minas. E aí, gente, a gente precisa saber quais são os legados dos eventos físicos que devem ser aprimorados para o ambiente online. Então, aí é fundamental, como sempre, análise do mercado, do público-alvo, entender quem são essas personas que a gente está dialogando, entender a jornada de consumo desse público-alvo, que nem a Eri falou, quais são as dores do mercado que a gente pode solucionar com marketing e eventos, e cada vez mais pensar como que a gente pode gerar resultados para esses clientes. Então, a gente precisa muito ter antecipação de tendências para a criação de eventos inovadores, o penso estratégico, que é como grande ativo de todo o processo, uma nova economia de experiências, que é a nova percepção de valor. Então, a gente sabe o quanto é importante o retorno sobre o investimento, a mensuração dos resultados de um evento. Mas muito, a gente, cada vez mais aqui no Sul, trabalha com a economia de experiências. Como é que a gente está, como é que está sendo a experiência, né, de branding, de marca para esse cliente? Então, isso é muito importante. E a cocriação, porque essa lógica de cocriação é o que faz diferença no mercado. É saber que quando você está construindo um evento, você não está construindo um evento sozinha. Você tem que procurar diferentes visões, você tem que pegar grupos multidisciplinares, intergeracionais. A gente agora tem um novo líder surgindo, mas a gente tem também diversos líderes aí do mercado que já são mais sêniores, né? Que a gente está falando de senhores que já têm uma grande vivência, uma grande cancha, né? Muita experiência. A gente precisa cruzar. A gente tem que ouvir todas essas vertentes diferentes para formar realmente eventos de sucesso. E como a gente já tinha comentado, escutativa, organização, foco, olhar estratégico, inovador, responsabilidade, a constância na assertividade, isso é o que qualifica um grande profissional.
ferramentas, porque para a gente poder estar fazendo um evento de sucesso, a gente precisa de muitas ferramentas e muitas métricas avaliativas para mensurar esse sucesso do evento. Então, a matriz 5W2H, ela existe, não sei desde quando, mas ela é sempre uma ferramenta essencial para a gestão de tempo, de produtividade, para elencar responsabilidades, para saber o status de cada trâmite dentro de um evento. Então, ela é sempre uma matriz de grande sucesso e essencial dentro da área de eventos. As questões de biossegurança para minimizar os riscos. Um DRE assertivo, então, dentro do Grupo RBS, quando eu fazia eventos, o que era a primeira coisa? A gente tinha uma ideia, mas aí, bacana, a gente teve uma ideia boa, mas aí ela é viável? Aí a gente precisa fazer o orçamento, isso que a gente fala da assertividade. Antes a gente estruturar todo um projeto para não ter retrabalho, a gente primeiro precisa saber se esse projeto ele está viável financeiramente de acontecer. Como é que estão essas despesas? Custa, né? Envie. É o famoso quanto custa da ferramenta, né? Nossa, eu quero colocar um palco 360 com iluminação e nananã. Quanto custa? Quem vai pagar? Quem vai fazer? Sabe? Perfeito. Perfeito. É isso, gente. Isso é muito importante, muito, muito importante. Os custos versus as receitas. E o que sobra disso, né? Então, é essa. Depois eu até posso passar também, Eri, o modelo de DRE, que eu utilizei bastante. É interessante. E aqui também a questão dos KPIs, né? Então, os KPIs, o que é? É uma forma da gente poder estar mensurando de outras formas, não só a questão financeira. Mas, assim, quantos inscritos a gente teve nesse evento? Quantas pessoas realmente foram nesse evento, tanto presencial quanto online? Então, e essa mensuração, o evento de sucesso, a gente precisa estar balizando o quanto de inscritos e quantos realmente estiveram no evento. E até na questão do online, às vezes é mais fácil da gente ter essa mensuração, né? E as métricas digitais. Então, métricas digitais para tudo. A gente hoje tem, para fazer um evento online, a gente tem live streaming, a gente tem que se preocupar muito com leads. O que são leads? É todos os dados daquele cliente que depois a gente pode montar um e-mail marketing de comunicação, a gente pode fazer alguma estratégia dentro de redes sociais. Então, os leads dos clientes, né, que a gente chama, que são todos os dados mais completos possíveis, isso acaba tendo um grande valor para a gente começar a criar aquelas personas e entender o nosso público-alvo. A taxa de visitas, né, o quanto de visitas teve no meu evento, a conversão, as inscrições, como eu falei, os e-books, a gente vê cada portal que nós entramos, deixe seus dados, que são os leads, né? E você vai baixar um e-book para entender como aplicar o marketing digital dentro da sua empresa. Por exemplo, é um conteúdo on demand, que a gente chama, que é por demanda. Esses e-books são cada vez mais fortes no mercado. A gente pode fazer um evento online que a gente depois vai gerar todo um e-book desse conteúdo. Então, isso a gente gera valor para o cliente vê sentido naquilo. A gente está deixando um legado desse conteúdo. É isso que a gente tem que pensar quando a gente constrói um evento. A geração de negócios, essas estratégias de como engajar e como reter esse cliente dentro dessas plataformas. E quais são as novas possibilidades de eventos presenciais online? A gente tem os hackathons, que eu comentei com vocês, né, do mercado e da universidade. A gente tem formatos de mesas redondas, então a gente pode estar falando sobre network, compartilhamento de experiências, palestras, encontros presenciais, seja encontros de palestras que a gente já conhece, né, do mercado como um todo, mas agora, dentro do online, as palestras elas podem continuar. A gente pode fazer vídeos, a gente pode construir podcasts, né, e tudo isso nas plataformas de compartilhamento. Então, é essa a visão que a gente tem que ter. Bacana, eu posso fazer um conteúdo dentro do offline. Mas agora eu não vou conseguir fazer. Não, você consegue. A gente tem que se adaptar, a gente tem que pensar nas soluções que existem agora nesse período para poder estar mantendo, né, os resultados do negócio. O webinar, então, bate-papo, cursos, mentorias. Encontros secretos é uma mecânica muito utilizada em coworking. Vou explicar rapidamente para vocês como é que funciona. Existe um convite feito para um público seleto, então a gente está indicando lá alguns clientes que aquela marca quer se relacionar, e aí ele não sabe o que é esse evento. E ele só sabe o que vai acontecer. Então, esse é o grande evento experiencial que a gente chama. Ele vai com muita expectativa, eu não sei o que é, mas eu achei interessante, eu fiquei curioso para saber.
Quando chega lá, tem arte, tem cultura, tem música, né? Tem tudo, tem toda uma experiência. E isso que é o bacana, a gente pensar nessas coisas, vamos ousar, vamos ser pioneiros, né? Vamos pensar diferente, fora da caixa, que é uma coisa que a gente usa muito aqui. E coworking, né, startups, traz muito esse cenário, assim, a gente tem que aprender com eles. Né? O mercado, de uma forma geral, tem que aprender muito com esse penso assim, mais criativo de startups. Morning Party, né? É um outro tipo de evento durante o dia também, com essas mesmas entregas. Happy hours para o mercado, então fazer road shows com agências de publicidade, né? Justamente pensando em novos negócios. Troca de cartão é uma coisa, né, que depois que a gente entra nesse mercado, vocês vão ver muito assim, eu quero me relacionar, né, com outros clientes, eu preciso disso, né? A minha agência precisa ter mais clientes. Então, eu preciso participar desses eventos que eu vou estar trocando cartão de visita, vou estar conversando com esse cliente, entendendo a realidade dele. E a gente pode fazer eventos nesse sentido também. Encontro anual de alumni, que são encontros de ex-alunos. Isso é uma coisa que as universidades fazem muito aqui agora também, e é online. Então, a PUC, por exemplo, aqui do Rio Grande do Sul, ela fez agora um evento onde chamou ex-alunos para debater com alunos da academia. Isso é muito legal, fez tudo isso dentro de uma plataforma online. E aí, algumas técnicas e dicas. A gente, quando for e vai construir algum evento, a gente precisa saber qual é a cadência desse evento. Um evento que vai ser sazonal, vai ser uma vez. Não, esse evento, ele rende mais. Ele pode ser um evento semanal, né? Algum vídeo, algum podcast, alguma coisa mais voltada para online, né? Que a gente está fervilhando de ideias agora dentro da minha realidade de mercado. Então, a gente pode pensar nessas cadências. Esse evento pode ser quinzenal, esse evento pode ser mensal, esse evento pode ser sazonal. Então, assim, não, ele vai acontecer uma vez ao ano, mas é um grande evento. A gente precisa definir cargos e responsáveis. Isso é muito importante. As pessoas, né, de uma forma geral, elas precisam entender que todo mundo tem o seu papel dentro desse ecossistema de construção de responsabilidades. Então, vai ter a pessoa que vai ter a liderança, que vai supervisionar todo o processo, mas ela não é mais importante que a pessoa que está lá executando o evento, nem menos importante que a pessoa que está construindo as peças publicitárias, entendeu? Que está orçando o evento. Então, todas as pessoas, elas são importantes para o resultado final do negócio. Isso é muito importante, esse espírito de equipe, de entender que todo mundo é fundamental dentro daquele processo para ter sucesso. Isso é muito importante. A questão do planejamento, de saber claramente quais os objetivos que a gente quer com aquele evento. Ter prazos claros, assertivos, cumprindo esses prazos. As planilhas, elas não existem para elas não serem atualizadas, as planilhas, elas precisam ser cumpridas. E isso, quando a gente entra no mercado, de uma forma geral, a gente percebe esse exercício. Não, aquela planilha ficou lá, passou um mês e ainda está lá um prazo que não existe mais. Não, isso é fundamental. A gente precisa ser muito assertivo quando a gente coloca uma data, né? Cumprir, isso é credibilidade, a reputação. Os leads que eu comentei, como isso qualifica o contato para futuras ações de relacionamento. E o formato do evento. Aqui pode ser um painel, né, uma palestra, uma mesa redonda, um hackathon, um meetup. Descrever sempre todos os detalhes do evento. Então, assim, quando a gente faz um checklist, não tem problema o checklist ser longo, extenso, não tem problema. Quanto mais detalhes, menos chance de erro. Então, a gente precisa minimizar os erros, a gente precisa realmente pensar, detalhar, escrever, consultar. Tudo isso faz parte da formação de um grande profissional da área de eventos. E aí, gente, qual é o grande desafio que eu vejo hoje? Como que a gente vai gerar impacto numa obesidade global de informações? Então, hoje, existe uma grande crise de ansiedade no mercado, eu tenho tanto conteúdo para consumir e eu não sei por onde eu começo. E as pessoas começam a ficar ansiosas, né? Elas não conseguem consumir todo aquele conteúdo. E é muito importante nesse momento a gente entender qual é o nosso propósito, né? Por isso que eu comecei essa conversa, esse bate-papo com vocês, falando do meu propósito. Isso é a premissa, assim, para a gente começar qualquer ação. E isso vai fazer vocês elencarem uma ordem de priorização do que faz mais sentido de vocês consumirem como audiência, né?
Então, por isso, cada vez mais fazer interações de maior qualidade on offline. Então, não adianta ter eventos mais do mesmo. A gente não precisa mais disso. A gente precisa que realmente façam a diferença. E esse é o grande exercício, essa é a grande meta de um grande profissional. Então, o propósito, ele precisa ser autêntico, ele precisa ser inspiracional, ele não é uma missão, nem uma visão de empresa. E, acima de tudo, o que ele precisa responder? Por que fazer esse trabalho? Por que essa organização existe? Por que eu estou executando essa função? Isso é muito importante, essa reflexão de vocês, que são profissionais, que estão entrando no mercado, vocês vão ser grandes profissionais se vocês conseguirem fazer esse exercício de pensar nessas perguntas. E aí eu trago alguns exemplos de propósitos de sucesso para vocês. O LinkedIn, o lugar para encontrar e ser encontrado. É um ótimo exemplo de propósito. O TED, ideias merecem ser compartilhadas. Não fala sobre o que essas marcas são. É isso que a gente tem que entender. O Google, organizar a informação do mundo. E Airbnb, inspirar pessoas a viver em qualquer lugar do mundo. Então, são bons exemplos de entender realmente, esse é o meu propósito. Isso faz sentido para mim. Então, esse é o grande exercício que eu deixo para vocês hoje. E aí, por fim, o que eu considero, né? Eu sou budista, então meu mantra, né? Já falei assim, que é fora da zona de conforto que as coisas boas acontecem. Isso que vocês devem levar para a vida, tá bom? É isso. Vi, eu tô assim encantada, juro a você, tô assim encantada, e eu acho que essa frase que você colocou, né, eu vou até compartilhar ela hoje, eu gosto disso, porque eu acho que exatamente esse é o movimento da vida, fora da zona de conforto que as coisas de fato acontecem, né? Quantos desafios nós não estamos passando, né? Quantas coisas a gente tem que se organizar durante o dia para estar aqui, para fazer valer a pena, para que todos nós, né, quando a gente saia daqui dessa atividade, para que a gente vá lá no LinkedIn, eu sempre falo com eles, vão até o LinkedIn, se tem uma competência nova, por favor, acrescente essa competência, sabe? É muito importante, seja visto, estabeleça relações, estabeleça contatos e sempre tente se envolver com pessoas acima da média para você se desenvolver. Perfeito. Né? Daquela zona de, não, mas olha só, aqui tá tudo bem. E tem um outro lado também que é muito, muito interessante, que a gente percebe pessoas que não gostam de conviver com desafios, que não gostam. Porque eu percebo, às vezes, não é só nem a questão da zona de conforto, mas assim, eu tô liderando esse time aqui, todo mundo tem um conhecimento muito, muito menor do que o meu. Aqui eu consigo alimentar o meu ego, a minha vaidade. Então, tem muito isso no mercado, sim. Então, o evento que eu vou propor, todo mundo vai aceitar e todo mundo vai achar o máximo, sem analisar métricas, sem nenhuma análise de dados, sem uma construção de planejamento, simplesmente porque as pessoas não têm o conhecimento. E à medida em que a gente vai tendo sede pelo saber, que a gente vai desenvolvendo essa sede por dar o nosso melhor, e eu falei muito isso com eles ontem sobre todo mundo quer ser Lady Gaga, mas ninguém quer pagar o preço, todo mundo quer ser Beyoncé, ninguém quer pagar o preço, e é exatamente isso, que a gente seja capaz de pagar o preço, sabe? E eu falo muito assim, tem gente que vai olhar lá na frente para todos esses alunos que estão aqui, que estão se dedicando, é um desafio a aula online, e vou falar assim, nossa, o Vinícius teve sorte na vida. Mas aí ninguém olhou para trás, que ele estava na aula, que ele, sabe, foi correndo atrás. Vai olhar e falar, nossa, o Fábio teve muita sorte. Não, ele teve foi sorte. Competência. E, cara, eu fico muito irritada quando alguém fala, cara, não, foi competência, foi engajamento. Correu atrás, Então, faz muito sentido tudo que você falou. Gente, vamos abrir para as perguntas. Alguém tem perguntas? Aproveita essa mulher, porque, olha, é difícil de achar, é difícil de marcar. Obrigada. Tem uma bagagem fantástica. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Pode mandar aí no chat que eu leio para vocês. Bia, aí, ó, Viviane, grande parte dos eventos que se sustentam muito por patrocinadores. Como você acha que vai ser para os organizadores de evento conseguir o apoio de marcas quando muitas sairão altamente frágeis da crise? Como conquistar essas marcas em um período pós-pandemia? Sensacional. Muito boa essa pergunta, sensacional. É a nossa realidade de mercado
que a gente está vivendo todos os dias, né? Eu estou com uma amiga aqui e a gente trabalha no marketing juntas e é exatamente isso, é um grande desafio. Mas aí que está a questão, se as verbas são mais curtas, o desafio é pega nas ideias, né? No que faz mais sentido para aquele cliente. E aí que está a questão da importância da gente estudar o cliente. Então, o patrocinador, ele precisa... olhei as redes sociais dele, olhei, né, o site dele, vi algumas entrevistas dele, o que ele está dando, ele está fazendo live, ele está fazendo esse conteúdo. No cliente, né, Vi? Total. Então, assim, esse olhar muito atento ao cliente, a gente vai conseguir ser mais assertivo na hora de propor algum evento que faça sentido para ele. Porque aí o que acontece? Qual o objetivo do cliente com um evento? É gerar fixação de marca, aproximar esse relacionamento? Sim, mas também é vender mais como uma consequência, né? Então, a gente precisa pensar no que vai fazer mais sentido. Todo mundo está nessa busca de melhorar o ROI, né? Não tem... Não tem. As verbas são mais curtas, a gente precisa realmente pensar no que vai dar mais resultado para o cliente. Esse é o olhar. Uhum. Mais alguma pergunta? Mais alguém para interagir com a gente? Vocês estão muito caladinhos hoje, eles são bem participativos. É porque hoje tem sorteio, acho que eles estão ansiosos para o sorteio. Ezequiel disse que a pergunta dele é grande. Vai lá, manda. Vivi, inclusive, hoje é aniversário desse aluno maravilhoso. Parabéns! Pedro Tameirão. Um feliz aniversário diretamente do Rio Grande do Sul. Gaúcha! Aí, vamos lá. A pergunta do Pedro é a seguinte. Vivi, quão desafiador você acredita que é no sentido de manter o nível de qualidade do evento presencial no online, produzir uma versão digital de um evento que garante experiências tão ricas quanto a troca tradicional? Cara, Não, olha, essa turma é boa, hein? Não, eles são incríveis. Eles são muito bons. Ótimo, essa pergunta é muito boa. É bem as realidades que a gente enfrenta no mercado. Exatamente esses são os grandes desafios que todos os dias, quando eu acordo e chego na empresa que eu trabalho, eu preciso pensar. É exatamente isso. Muito bom, gente. Bom, então, se você... só um parênteses, se você em algum momento foi precisar recrutar gente para o seu time, lembre-se de fazer uma seleção com os meus alunos, tá? Com certeza. E freelas existem aí, né? Hoje a questão do digital está cada vez mais próxima, nos aproxima, então essa questão do local não existe de forma alguma, né? Para questões de jobs. Bom, mas então, respondendo a pergunta, essa questão da experiência ainda do físico, a gente conseguir manter isso no online é o grande ponto, é o grande desafio. Porque assim, a gente tem algumas plataformas que eu já venho estudando para fazer alguns eventos, tá? Que são plataformas que nem eu falei, a gente pode fazer um grande programa televisivo, a gente consegue colocar até backdrop para projetar, a gente consegue estar mostrando o vídeo dos clientes, né, vídeos institucionais da marca, a gente consegue estar entrando online com, por exemplo, tem um evento que é de premiação, a gente vai conseguir entrar online com as empresas para elas receberem o seu prêmio. Então, essas interações a gente consegue. A questão de estar deixando ele o mais real possível. A gente vê essas lives, né? A gente viu muita live agora também de cantores. Então, a gente viu lá que Marília Mendonça, né? Esses cantores, eles fizeram tipo um show realmente online. É um tipo de experiência. Eles tentaram aproximar cada vez mais essa realidade. Não quiseram fazer uma coisa muito mecânica, né? No online. Então, esse é o nosso desafio, tentar deixar o mais real, o mais próximo possível daquilo que a gente consegue entregar, mas nunca vai ser igual, né, gente? Igual, assim, essa experiência que a gente tem no presencial ainda vai ter uma relevância, né, grande na questão de experiências. Mas a gente pode criar novas experiências, até a questão de conteúdo, eu acho mais fácil, né? Porque que nem a gente comentou, o webinar, né? Algum conteúdo assim é fácil da pessoa estar disseminando. Às vezes até a gente presta mais atenção no webinar do que estar numa palestra com muita gente, com muitos ruídos, né, na nossa volta.
Então, a gente pode estar gerando e-book disso, gerando algum conteúdo qualificado para esse cliente, mandar isso depois por uma base de e-mails. Enfim, a parte de conteúdo é mais fácil. Agora, a questão realmente da experiência, até assim do network, né? As conexões, porque fica tudo num chat. Então, a gente perde um pouco dessa interação de troca, assim, mais imediata do evento. São coisas que a gente se desafiar. É verdade. Vi, vamos então para a próxima pergunta, né? O Ezequiel, pergunta grande, mas bem interessante. Ele fala o seguinte: quando você disse que as experiências físicas cada vez mais dentro do online, né, nós estamos vivenciando isso mais do que agora. Agora vamos levar essa realidade para um tempo que em pouco tempo já vai chegar as campanhas eleitorais. Estou entendendo o que ele quer dizer. Como é que a gente vai conseguir promover um evento, alcançar os eleitores mais velhos, né, que não têm acesso às mídias sociais, ou internet, que antes eram alcançados por campanhas eleitorais por meio de visitas, aqueles abraços, né, visitando e tal. Tem alguma dica para promover esse evento digital, ou até mesmo físico, para alcançar esse público, que é um grupo de risco, né, e que são eleitores em potencial, que não podem sair de casa? Aí ele coloca aqui: vamos levar em consideração que no período eleitoral o grupo ainda não tenha permissão para sair de casa. Entendi. Né? Eu acho bem possível. Como Sim, é que bem faz? possível. Desafio. É um desafio, gente. Ali até a gente vê assim uma tendência, né, naquele início que eu comentei com vocês, dessa digitalização dos idosos, assim, mas ainda é um percentual pequeno, é uma questão gradual, né? A gente sabe que a grande massa dos idosos ainda não estão no online, ainda vem dificuldades, ainda sentem a necessidade de ir lá no banco, né? Então, essa questão ela é bem desafiadora ainda. Esse processo de digitalização ainda não chegou, né, nas grandes massas. E aí a questão, eu acho que o grande diferencial, sinceramente, não, com esse público de idosos, vai ser uma questão mais de conteúdo, né? Não existe assim uma outra forma além disso, eu acredito, na questão de eleições, porque se a gente sabe que esse público ainda não está, né, trabalhando com essa hipótese de que eles são um grupo de risco, que eles vão ter que ficar dentro de casa, como é que eles vão conseguir tá entrando em contato com isso? Vai ser muito a questão de se relacionar com os influenciadores, que a gente chama, né, que são os pais, né, os filhos, os netos, né? Então, eu acredito que essa massa vai ser muito influenciada por esses novos. Aproveitando essa deixa que você deu aí, né, e entrando um pouquinho nesse assunto para fechar essa questão do Ezequiel, o que eu acredito? Eu acredito que o impresso vem com toda a força, né, no período eleitoral, para entregar casas. Eu acho que o rádio vem com muita força, assim como a TV. Podcasts, né? Eu acho que vem aí, porque o que acontece? No nosso país, apenas 10% da população estão no ambiente online. É muito pouco, né? Aliás, é pouco. Pouco, né? Muito pouco, sim. Então, o que acontece nesse sentido? Eu acredito que essas estratégias, né, do impresso, da TV, do rádio, no período de campanha, de pré-campanha, de mostrar, mas aí você pega uma região rural que as pessoas talvez não saibam ler, o impresso muito com imagens, com boas fotografias, sabe? Aprender storytelling puro, um material com storytelling bem trabalhado. Vai, Eri. Essa questão das plataformas tradicionais, elas ainda vão se sobressair ainda nesse período, pelo menos no curto período, né? É verdade. Vamos aqui. Ezequiel te ajudou aí na sua pergunta. Nem perguntei para você, nem para o Pedro. É bem específica, né? Mas a gente pode trocar muita ideia nisso. Pode. Tá? Vamos lá. A Ana Lívia está perguntando aqui: Vivi, o que você acha que preciso para um evento manter a sua credibilidade no formato online? Eu digo isso porque, principalmente, o público mais velho tem um certo receio quanto a esse formato. Como é que você tem o status e a credibilidade do evento? Estou te falando que essa turma é incrível. Olha que pergunta. Incrível. Perguntas excelentes, gente. Pois é. Então, gente, a gente percebe aqui, falando mais da realidade aqui do Sul, tá? Esse público mais velho, agora que a gente fez essa adaptação alguns eventos a gente já fez adaptação, outros eventos, que nem eu falei, da questão da experiência, a gente ainda está deixando em stand-by para
realmente ver qual vai ser a movimentação se a gente não consegue fazer ele presencial, né? Tem eventos que a gente perde muito ainda na questão da experiência. Então, tem alguns que a gente está deixando em stand-by, mas outros a gente já vem adaptando. E aí, esses decisores de compra, a maioria são o público mais velho, né? Assim, que compram os nossos projetos, patrocínios, enfim. E esse público, eles estão meio desesperados para inovar. A gente percebe isso aqui. Então, Olha só. assim, por mais que estejam, né, freio de mão cheio das verbas, eles estão meio perdidos. Ah, eu não estou no online, mas a minha empresa precisa estar. E o que eu faço? Como é que eu faço? Me dá o caminho. Então, a gente percebe muito isso, né, na questão, assim, esse receio do mercado, sabe, eu não sei fazer, mas então a gente é uma grande oportunidade, a gente sabe fazer. Entendi. O que eu visualizo, assim, para completar esse seu raciocínio? Eu visualizo que nesse momento, para manter a credibilidade e trazer esse pessoal que não tem tanta familiaridade, a comunicação multicanal, ela é fundamental. Então, Sempre. o que eu vou fazer? Eu vou fazer um evento e aí eu preciso trazer essa galera aí que é ambos os sexos, ABC, 50 a mais. Preciso trazer pessoal para mim. Isso. O que eu faço? Para eu conseguir trazer essas pessoas, cara, eu vou. Vou trazer a realidade para Montes Claros. O que o pessoal mais idoso ou dessa idade está ouvindo? Eu vou fazer uma comunicação na Itatiaia, eu vou. Minha verba tá pequena, então não dá nem para fazer TV. Eu vou mandar um bom release para o jornalismo, vou aproveitar o meu relacionamento para eu tentar plantar uma matéria, vou trabalhar o rádio, vou trabalhar essas questões. E multiplataformas, né? Porque aí eu consigo trazer essas pessoas para o ambiente que eu estou querendo. Claro, tu comunica e traz para online. Credibilidade, sabe? Para falar, olha, vem para cá, porque como está tendo uma chuva de live, é o que você falou, essa obesidade de informações, então eu acho que é nesse sentido que a Ana também quer pontuar. Não, e ainda, né, gente, a questão das mídias tradicionais, elas ainda têm muita credibilidade. Então, assim, a gente sabe que vem um movimento aí do online crescendo cada vez mais, enfim, tudo isso, né? Mas lá dentro da empresa mesmo que a gente trabalha, a gente é um grupo amanhã, mas ela começou como uma grande revista para o mercado corporativo, bem tradicional. E as pessoas ainda, né, pegam falando, revista amanhã, né? É a revista. Por quê? Porque a revista ainda é o tradicional, ainda é, não, é a revista, estou folheando aqui, eu estou lendo essa informação, é de confiança. Então, e o público mais velho ainda, principalmente, tem muito disso, né? Eu preciso ratificar que essa informação tá séria, tá no jornal, ela é séria, Então, assim, isso faz essa simbiose de comunicação, ela faz muito sentido, assim, para ratificar a comunicação e migrar isso para online. E a questão também dos conteúdos, assim, né? Então, a gente tem um evento que pensamos aqui, que é o Maturiday. É um evento só para 50 a mais. Então, a gente começar a pensar em eventos nichados para esse público, estimula eles também a quererem participar. O que será que eles vão falar? Como é que são as novas profissões? A pessoa se aposentou. E como é que ela pode continuar sendo ativa? Sabe? Então, a gente pode criar esses temas. Oi? Legal você falar isso. Eu participei também de um encontro da Globo que falava sobre esse target 50 a mais, que é um target que já tem grana para investir, então é um patrocinador em potencial. Exatamente. É um cara que pode patrocinar o evento que a Bia fala, que a Ana fala e etc. E você pode fazer, por exemplo, vou te dar um exemplo, acho que eu até já falei isso em sala de aula. Teve uma farmácia em Belo Horizonte que fez uma campanha, era o kit geriátrico. Tinha fralda, corega, que é aquele negócio para dentadura. Cara, o conselho de idoso de lá caiu de pau na farmácia. Por quê? Porque esse público 50 a mais que a gente está trazendo para o online, trazendo para esse novo formato de evento, ou para patrocinar esse evento, esses caras não têm mais esse mesmo comportamento. Claro que não. Enfim, muda muito. É uma visão míope. Então, você colocar um kit geriátrico com uma fralda e um corega é te dar um pau mesmo na pessoa. Um tiro no pé. Completo. Esse público ou eles estão, né, muito mais antenados, mas assim, até os que não estão, eles estão buscando isso. Por isso que a gente comentou, né, muitas reuniões que a gente participa, a gente vê, eu ainda não sei muito do online, mas eu sei que a minha empresa precisa estar, então me ajuda nisso. Bom, vamos então para uma próxima pergunta aqui, né? Aqui, levando em consideração o possível medo de aglomerações,
que pode surgir nas pessoas pós-quarentena, você acha necessária a criação de mais de um planejamento para um possível evento presencial e um virtual? Ou acha que é mais interessante decidir se logo... como é que é? Não entendi aqui. Se logo e foca em um único planejamento. Acho que eu entendi agora. O que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, você faz 2 planejamentos, pensando aí num presencial e num virtual, bora ver o que dá. Ou foca logo em mirei no objetivo e vou lá? Depende do propósito, né? Entendi. Também acho. Acho que depende muito. Depende muito do propósito, depende muito, por isso vai muito do como foi extraído o briefing disso. O cliente, ele quer se relacionar, por exemplo, o cliente não tem pouca verba, tá? E o cliente o cliente tem pouca verba, ele quer fazer uma coisa mais para ser uma autoridade no assunto. Vamos falar sobre a reinvenção, o novo normal no segmento de varejo, por exemplo, tá? Então, bacana, vamos para o online. A gente tem ali menos despesas, né? A gente tem uma questão também de pensar mais do conteúdo ali, é mais fácil da gente poder estar disseminando isso. Ou não, o cliente ele ainda quer eu quero uma grande experiência. Para mim é fundamental fazer negócios nesse evento, eu preciso estar em contato, né, com esse mercado. Enfim, eu quero uma coisa muito diferente, muito experiencial, a gente vai precisar do físico. Perfeito. Ou os dois, né? Daqui a pouco o cliente ele quer fazer um evento que é super inovador, que está no físico, mas tem transmissão no online, tem live com influenciadores digitais, enfim, né? Pensando aí num evento maior. Então, tudo depende muito do propósito. E por isso, para não ter retrabalho, a gente precisa entender. A gente precisa fazer muitas perguntas assertivas no momento que a gente vai fazendo um briefing. Porque senão é muito comum isso. Eu fiz toda uma entrega, um orçamento, um planejamento completo para um propósito. Aí o cliente vai lá e me diz, tá, mas tu me trouxe uma solução que não é que eu quero. Né? Então, tudo isso por causa de um briefing falho. É o que eu sempre digo, né? É o objetivo do cliente, não Perfeito. o objetivo, né, de quem está produzindo o evento. Eu acho que no final das contas, quando você chega numa situação dessa, a escutativa ela é tão imprescindível que vai fazer com que você defina. Então, assim, se o cliente você vai fazer dentro desse planejamento, você tem desdobramentos. Então, eu vou ter um desdobramento que vai para o digital, que vai para o offline, mas eu vou construir, né, esse trabalho. Então, só para costurar essa resposta, faça um planejamento e dentro desse planejamento você desdobra os caminhos. Então, eu tenho um trabalho macro, né? Dentro dele eu tenho 2 caminhos a serem desenhados. Depende muito do propósito que esse cliente está querendo. Mais alguma pergunta? Mais alguém? Alguém mais quer perguntar? Gente, assim, 8 horas e 1 hora de conversa. Eu estou muito feliz e extremamente grata. Sabe? Eu que agradeço imensamente, gente. Foi muito legal, uma experiência incrível. Eu falo que a gente está tendo uma oportunidade de evoluir gigante. Mas... É muito legal sentir isso. E Vi, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela disposição, pela entrega. Você passou conteúdos riquíssimos para nós. Que aula rica, né? Disponibilize esse conteúdo para nós, por favor, que eu já quero colocar na plataforma para a galera. Com certeza, gente. Para consultar. Eu acho que é exatamente isso, né? A gente troca conhecimento e evolui. É isso que faz sentido na nossa vida. São essas trocas, essas experiências que fazem as coisas terem sentido. Totalmente. Muito obrigada pela oportunidade, Eri. Foi uma experiência incrível. Bacana, a gente conseguiu uma experiência muito legal no digital. Exato. Então é isso, sabe? A gente vai sempre, assim, a gente estava conversando, né, Eri? Pode ter medo, mas sempre vai com medo mesmo. Então, assim, se vocês forem entrar num novo desafio, mas eu não sei. Não, gente, vão. Sabe? Olha, corram atrás dos... Eu tô rindo. Eu tô te falando que meus alunos são extremamente criativos. Eles disseram que o nome dessa live é Live White. Adorei! Mas vá! Gente. Mas vá! Tri legal, gente.
Live White. Gostei. Amei, amei. Vou até colocar isso agora no meu Instagram ali. Aí, arrasou. E deixa aí depois o seu contato para a galera poder te seguir no Instagram, no LinkedIn, né? Para o pessoal ficou tímido de fazer uma pergunta, quer perguntar alguma coisa aí, é bem Com tranquilo. certeza. E eu falei com eles que a gente ia fazer um sorteio, né? Para quem estivesse participando aí. E o grupo que ganhar, né, eu dividi eles em grupos, eles são divididos para poder fazer podcasts, né? Maravilha! Então, e o mês que vem eles vão estar liberando uns podcasts super legais, eu vou compartilhar com você. Então, Ótimo. nessa live, o Aichê, peço a você, né, Viviane, que escolha aí um número de 1 a 6. De 1 a 6. 3. Número 3 É. é o grupo de Lorena Marçal, que ganhou. Tem alguém do grupo aí de Lorena? Tem, ó, já tem gente do grupo aí manifestando. Ótimo! Arrasaram. Eu vou mandar, como esse grupo que ganhou, eles vão receber na próxima semana um elemento surpresa aí na casa deles. Que demais! Mas olha só, promover experiências mesmo à distância. Demais, é isso. É isso aí, a gente precisa promover as experiências. Muito legal. Mas olha só, tô vendo muitas carinhas tristes. Não fiquem tristes que na próxima semana teremos mais sorteios. Muito legal. Parabéns, viu, gente? Ótima aula, ótima turma, uma turma assim incrível. Vocês são muito inteligentes, fizeram perguntas que os nossos clientes no mercado fazem. Então, vocês estão muito bem. Assim, fiquei impressionada realmente com o padrão de qualidade da turma, uma régua super elevada. A Eri, com certeza, também tem muita influência na formação, né, no desenvolvimento de vocês. Então, parabéns também, Eri, tá? Parabéns para vocês, para Minas, e estou aí à disposição para a gente poder estar conversando. Meus contatos estão aí, eu vou compartilhar também essa apresentação. E fiquem super à disposição para a gente estar podendo fazer também uma troca de conhecimentos, tá bom? Mulher, muitíssimo obrigada, foi sensacional e eu sei que a gente vai fazer muita coisa boa e eu espero, né, que no próximo ano, quem sabe, você venha para cá. Amém. Tá bom? Então, tá bom. Essa live, o Aichê, vai ficando por aqui. Lembrando que eu vou deixar uma atividade na plataforma agora sobre esse bate-papo com a Vivi e vocês vão ter que me entregar amanhã, tá? A atividade deverá ser feita em grupo, mesmo grupo do podcast. Essa vai ser uma semana bem corrida de entrega de atividades, mas vai dar tudo muito certo. Gente, muitíssimo obrigada e até a próxima. Vi, foi muito legal, cara, muito bom. Foi, que bom, amiga. Muito, muito legal. Você arrasou demais, demais. Você me manda essa apresentação no WhatsApp? Mando ou você sim. me manda no e-mail? Como tu preferir. Tá, eu vou te mandar o e-mail, se você puder mandar, que eu já vou disponibilizar na plataforma para o pessoal. Tá bom? Ótimo, tá bom, obrigada. Beijo grande para você. Eu vou te mandar essa apresentação, tá bom? Que está sendo gravada. E tu me manda a gravação depois? Mando sim, tá bom? Show, beijo, obrigada. Tchau. Moço.